Graças e paz, igreja. Boa noite, tudo bem? Pode se assentar. Se assenta aí dando um aperto no ombro do teu irmão. Fala para ele, seja bem-vindo. Em tantos lugares que você poderia estar, você está no melhor lugar. E quando eu falo no melhor lugar, eu quero dizer no termo da igreja universal, amém? É muito bom podermos reunir como igreja, podemos adorar o Senhor. Eu tenho certeza que se a gente pudesse ir embora, a gente já ia embora abençoado, amém? Eu quero convidar você a fechar os teus olhos, queria orar. Pai, nós te adoramos nessa noite, nós te glorificamos, Jesus. Deus, obrigado, Pai, obrigado pela oportunidade que o Senhor nos dá de estar aqui mais uma vez, te adorando, Pai, te glorificando. Senhor, tenha liberdade em nosso meio, tenha liberdade, Jesus, para trazer cura, tenha liberdade para trazer libertação. Espírito Santo, tenha liberdade para ministrar os nossos corações. Eu estou aqui simplesmente como um vaso em tuas mãos, Senhor, e aquilo que o Senhor tem para liberar sobre a tua igreja, que o Senhor possa liberar sem reserva, Deus. De fato, Deus, traga edificação para a nossa fé, Deus. Traga discernimento, clareza. E nós te louvamos, Espírito Santo. Tu és a pessoa mais importante desse lugar. Por isso, nós te rendemos o nosso louvor e a nossa adoração. Amém e amém. Irmãos, é muito bom poder reunir como igreja. É muito bom poder adorar ao nosso Deus. E é isso que nos motiva, é isso que nos dá força para prosseguir. A jornada ainda é longa, amém? Ela não termina agora. E nós temos aqui ministrado, não todos os domingos, né? Tem uns intervalos aí, mas o Senhor tem colocado algo no meu coração. Quem esteve aqui há uns cultos atrás, nós estamos falando aqui sobre os dons do Espírito. Então, quem estava aqui há uns domingos atrás, nós já falamos aqui sobre os dons ministeriais, que é os cinco dons, que é o apóstolo, profeta, o evangelista, pastor e mestre. Quem lembra? E há uns cultos atrás também nós falamos sobre os dons do Espírito, e nós falamos já sobre o dom de cura e o dom de servir. Há uma média mais ou menos de 21 dons que a Bíblia fala sobre os dons do Espírito. E para que serve isso, pastor? Os dons é uma capacitação que Deus dá para nós, como igreja, para exercer aquilo que Ele tem nos chamado. E é claro que dentro da mensagem eu tenho certeza que você vai se identificando com aquilo que Deus tem derramado sobre a tua vida. E isso é tão interessante, é tão importante a gente entender, porque começa a ressignificar aquilo que muitas das vezes a gente não está entendendo. Porque se a gente não entende o nosso chamado e o para que a gente serve a Deus, a gente às vezes vai querer fazer tudo e acaba não fazendo nada. Ou às vezes a gente vai fazer aquilo que a gente funciona, no lugar que você funciona. Está entendendo? Tem pessoas que têm vários dons. Tem pessoas que têm um dom evangelista, mestre, pastor. Eu conheço pessoas assim. Tem umas que só têm um dom, mas isso não tem nada a ver, amém? A intenção é que você possa desenvolver esse dom, para que você possa de fato exercer o teu chamado. E quando fala de chamado, eu não estou aqui engessando a um culto de domingo. Eu estou dizendo a toda uma jornada na tua vida de segunda a sexta. E isso me faz entender que eu preciso funcionar dentro daquilo que Deus tem me chamado. Faz sentido? Às vezes a gente quer fazer uma coisa e Deus não chamou para fazer aquilo. Eu falei aqui, só para trazer uma recapitulação lá atrás, eu quando me converti, o meu desejo, o meu sonho era louvor, porque meus amigos tudo tocava, tudo ministrava louvor na igreja, e eu falei, Deus, eu quero fazer isso de qualquer maneira. Eu lutava porque aquilo, forçava, até o dia que eu fui fazer aula de violão, para tocar violão com um irmão lá da igreja, e chegou um momento lá que ele me chamou num canto e falou, procura outra coisa para você fazer.
aqui não é seu lugar não. Eu estou te falando isso com o maior carinho, mas Deus usou a vida dele, né? Aí claro que eu não fiquei feliz. Eu pensava, não, vou funcionar no violão. Deus me deu uma esposa que ministra louvor, eu entendo o chamado dela, e assim a gente vai caminhando. A questão é funcionar onde Deus chamou você, amém? Tenho certeza que quem estava aqui nos cultos anteriores descobriu, falou, eu tenho um dom de cura e não sabia. Eu tenho o dom de servir, eu amo servir, eu me alegro em servir. Então a gente vai se identificando, e se caso você ainda tem alguma dúvida, eu quero de fato ao final dessa pregação que você possa falar assim, Jesus, eu quero entender o dom que eu carrego, me faça, traga clareza em mim, para que eu possa funcionar. Irmãos, você vai ver como que a tua caminhada vai se tornar mais leve, mais clara, e você vai servir a Deus com entendimento. O que falta muitas das vezes é a gente servir a Deus com entendimento, não com oba-oba. Tem pessoas que servem a Deus com oba-oba. Oba-oba não funciona, mas servir a Deus com entendimento, aí sim, a gente vai começar a gerar vida, e isso vai funcionar em todas as áreas de nossas vidas, amém? Dentro da nossa casa, nossa convivência no dia a dia, como igreja, como corpo, vai fazer sentido. E essa noite eu queria falar sobre o dom de liderar. Eu queria convidar você a abrir a tua Bíblia em Romanos capítulo 12, versículo 8. Nós vamos falar sobre o dom de liderar ou liderança. Romanos capítulo 12, o versículo 8. Vai ser o nosso texto base. Amém? Irmãos, eu subo aqui a hora, meu Deus, a hora assim, a hora passa muito rápido. Mas vamos lá, o texto diz assim: o que exorta, usa esse dom em exortar. O que reparte, faça-o com liberalidade. O que exerce, vamos falar todo mundo? Algumas traduções vai estar presidir. Amém? Não sei como é que está a tua tradução. Na minha Bíblia está liderança. É o mesmo significado. Liderar e presidir é o mesmo significado. O que exerce, se estiver presidir, pode falar, amém? O que exerce liderança, que possa fazer com cuidado. O que exerce misericórdia com alegria. Então vamos focar aqui, o que exerce liderança, que deva fazer com cuidado. O dom de liderar, ou alguns textos que a gente está escrito aí de presidir, tem o mesmo significado. Ele tem tudo a ver com o contexto daquilo que nós vivemos. Tem pessoas que de fato elas carregam mesmo esse dom de liderança, que é um dom, eu costumo dizer que pessoas que ela tem esse dom, aonde que ela é plantada, é inevitável ela não exercer liderança. Ela pode até querer correr, mas quando ela se percebe, ela está de certa forma liderando. E esse termo liderar ou presidir, pelo contexto na tua Bíblia, ele tem a ver com eu vou trazer uma clareza sobre um presidente do país, que presidir tem a ver com presidência. Então, aqui nos Estados Unidos tem o Donald Trump, no Brasil, eu acredito que a gente vai orar, né? Continuar orando aí, mas tem lá o presidente Lula, a gente deve orar sim pelas autoridades, amém? A gente como igreja, a gente deve abençoar. Então, o liderar, o presidir, ele tem a ver com ficar de pé, ele tem a ver com motivar as outras pessoas. Um líder, ele é levantado com o intuito de ser um guia, só que esse dom, ele não é exercido com o intuito de manipular, ou com o intuito de manipular ou ganhar vantagem. É claro que quando a gente tem um dom,
a gente precisa saber como que a gente vai utilizar ele. Porque tem pessoas que, eu falo sobre o apóstolo Paulo, que era um líder nato, e quem conhece a história dele sabe que ele matava, né, antes de se tornar cristão, ele era um perseguidor da igreja, mas ele era um líder nato, ele tinha liderança. Só que o Senhor pega ele, e aquele mal ao qual ele exercia liderança, o Senhor converteu para o bem. Então, quando Deus nos dá um dom de liderança, não é para manipular, mas tem tudo a ver com pessoas. E na verdade, a liderança tem tudo a ver com servidão. Quando a gente vai meditando sobre os dons que Deus nos dá, capacitação, a gente vai entender que no final termina em servir. Estão entendendo? Então tem gente que pensa assim, eu sou líder, então Deus me levantou para ser servido. Não, Deus levantou você para servir os outros. A gente falou sobre isso aqui há uns domingos atrás. Deus me levantou então para lavar os meus pés. Não, Deus levantou você para lavar os pés dos outros. O intuito de Deus levantar um presidente é para servir a nação, não é verdade? É para que a nação seja abençoada. Um líder, ele está à frente, Eu vou falar alguns pontos sobre liderança, eu estou dando uma encorpada aqui para você entender. Um presidente, ele é levantado para quê? Para melhorar as questões da nação, não é verdade? A gente sabe que um presidente não é levantado para destruir, ele é levantado para abençoar. Ele está ali para servir as pessoas, as necessidades. Quando levanta um governador, né, é para quê? Para poder ver as necessidades daquele lugar. Então esse é o intuito desse dom de liderança. Não é para poder dominar as pessoas. Infelizmente tem pessoas que usam o dom de liderança para poder exercer domínio sobre as pessoas. Não é isso que a Bíblia nos ensina sobre exercer esse dom. Eu quero que você preste bem atenção, sabe por quê? Porque no nome de Jesus Cristo, você vai entender que todos nós é envolvido com liderança nas nossas vidas. Todos nós, de alguma forma, somos envolvidos com liderança. Só que existem lideranças que fracassam, mas o intuito nessa noite é que o Espírito Santo de Deus possa levar eu e você a entender a nossa postura como líderes, para que a gente possa de fato sermos abençoados e bem-sucedidos naquilo que o Senhor nos chamou para sermos como líder. E eu quero que você aperte o ombro do teu irmão e fala para ele assim: você é um líder. Não adianta você esconder. Não adianta você correr. Amém? Eu queria que a gente abrisse nossas Bíblias em 1 Timóteo, capítulo 3, o verso 4. Nós vamos ler o verso 4, o verso 5 e depois o verso 12. 1 Timóteo, capítulo 3. Timóteo capítulo 3, o verso 4, o verso 5, o texto diz assim, que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos sob disciplina com todo respeito, pois alguém que não sabe governar a sua própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Agora a gente vai lá para o versículo 12. Os diáconos sejam maridos de uma só mulher e governem bem os seus filhos e a sua própria casa. Aqui existe 1 Timóteo capítulo 3, versículo 4, versículo 5, o texto está falando sobre o governo da nossa própria casa. Você vai entender que todos nós somos envolvidos com liderança. E o texto ele é bem claro e ele é desafiador, porque existe às vezes contextos
que nos leva a negligenciar certas coisas e focar em outras. E o texto está dizendo que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos sob disciplina, com todo respeito. Aqui está falando que liderança tem a ver com governo, amém? Quem lidera, governa. Quem exerce liderança, exerce governo. E Deus nos deu uma responsabilidade como pais. O texto está falando aqui sobre um governo dentro do próprio lar. Aquele que governa bem a tua casa, não estou dizendo que é fácil, não estou dizendo que é simples, mas eu estou dizendo que a Bíblia fala que nós precisamos exercer essa liderança dentro da nossa própria casa, porque é onde tudo começa. É onde tudo começa. Não é de fora para dentro, mas é de dentro para fora. E quando a gente fala no contexto de casa, parece assim, poxa pastor, mas eu consigo liderar tantas coisas fora, mas quando fala dentro do lar, é desafiador. E é desafiador porque Satanás sabe disso. Ele sabe que ele conhece a Bíblia. Mas eu preciso entender e eu preciso orar e preciso buscar em Deus esse governo que o Senhor me dá. Porque quando fala de liderança, quando fala de governo, que uma coisa é totalmente ligada à outra, também fala de posicionamento. O que muitas das vezes nos leva a ter liderança ou governo fracassado ou presidir é a falta de posicionamento. Então, cada vez mais, meu irmão, que a gente se envolve com a palavra de Deus, a gente vai entendendo que a nossa casa é um lugar que a gente tem que tratar com muito carinho, com muito zelo e com muito entendimento. E sabe o que é mais interessante? Quando a gente leu lá em Romanos capítulo 12, versículo 8, a gente leu assim, olha, que devemos usar esse dom com cuidado. Em algumas traduções está com diligência. Sabe por que está falando sobre isso? É porque mostra a necessidade, mostra a pressa daquilo que nós devemos viver. A gente deve exercer com cuidado. Então, mostra a pressa, a prontidão, estar pronto para poder exercer. Você está totalmente envolvido nisso, irmão, sobre liderança. Liderança não é porque eu estou com esse microfone na mão pregando. Liderança tem a ver com todo o contexto da nossa vida. Não é um momento só, mas é toda uma vivência. Estão entendendo? Ou seja, dá um exemplo. Como que eu vou? Porque a liderança ela não tem a ver, ela tem sim a ver com palavras, mas ela tem muito mais a ver com vivência, postura. Como que eu vou falar algo para o meu filho, exemplo, que eu não vivo? Ou querer exortar ele dentro daquilo que eu não exerço? Como que eu vou querer, de certa forma, ser um guia? Porque liderança tem a ver com guiar. Ou seja, um líder ele tem a responsabilidade de guiar. Ele é um exemplo, ele é um guia. E Deus levanta, e de fato, eu creio que quem é pai aqui, eu estou falando o primeiro lugar que nós precisamos exercer o governo e a liderança do qual Deus nos chamou, que é o nosso lar. Às vezes eu vou chamar a atenção do meu filho, e eu vejo assim, eu estou mais errado que ele. Que autoridade eu tenho às vezes para poder exortar o meu filho? Eu preciso me policiar. A gente é um exemplo para os nossos filhos. Eles se espelham em nós. Hoje, antes de vir para o culto, estava ajoelhado, orando, estou dando um exemplo aqui. Quando eu olhei para o lado, o Simon estava do meu lado, ajoelhado, com a mãozinha aqui assim, e agora ele está aprendendo a falar, e ele está falando muito, né? Tudo que eu até falei, amor, o Simon agora, tudo que fala ele repete. Então a responsabilidade aumenta. Seja, que nossas palavras sejam palavras doces, agradáveis,
o filho replica aquilo que ele vê no pai. Quando eu falo pai, irmão, eu estou falando de pai e mãe, amém? Estão entendendo? Então existe um governo sobre nós. Antigamente, eu pensava que o meu primeiro ministério era a igreja. Eu tinha que fazer tudo na igreja. E por muitas das vezes eu errei muito nisso. Deixei de participar de tantas coisas, porque eu ficava igreja o tempo todo. E eu convido vocês para ser igrejeiro, amém? Não estou aqui dando ênfase, não vou nos cultos, não é isso. Mas eu entendi que o meu primeiro ministério é minha família. É meus filhos, é minha esposa. Existe um texto que fala que eu devo tratar minha esposa assim como Cristo tratou a igreja, né? E assim se entregou por ela. Então, ou seja, se eu não se entrego para minha esposa, não tem sentido eu me entregar para a igreja. Preciso entregar primeiramente para minha esposa e ser o melhor marido possível para ela e vice-versa, homem e mulher, para fazer sentido aquilo que a palavra de Deus nos direciona. Porque de fato a palavra de Deus tem que fazer sentido. Irmãos, eu estou vivendo um tempo e eu tenho buscado em Deus viver o sentido daquilo que é real. Porque senão a gente perde tempo e sabe quando fala de tempo? Tempo tem a ver com vida. O pastor Rafael Conrado teve aqui uns domingos atrás, ele falou que a gente sabe contar tudo, né? A gente conta dinheiro, mas tem uma coisa que a gente não conta, nosso tempo de vida, e o tempo está passando. Eu quero desfrutar daquilo que realmente Deus fala, daquilo que Deus direciona. E Deus de fato chamou eu e você como igreja para exercer governo. Estão entendendo? Para exercer liderança. Liderança não tem a ver gritar, espernear, não é isso. Amém? Estou dando só o contexto. Então esse texto ele está nos mostrando a maneira como a gente guia a nossa família e devemos guiar a nossa família. Hoje as pessoas querem guiar as coisas de qualquer maneira, tanto que no versículo 12 fala assim que os diáconos devem ser marido de uma só mulher. E governe bem os seus filhos. É fácil, não é, irmãos? Mas é o nosso chamado. Pai, mãe, enfim. De exercer liderança. Glória a Deus. Hoje eu não vou gritar, não. Amém? É palavra de ensino. A gente vai embora com entendimento hoje. Então, o dom de liderança, ele não é discernido para uma ou para outra pessoa. A gente precisa exercer liderança. É claro que, se você entender essa palavra hoje, isso vai te ajudar a governar a tua empresa, isso vai te ajudar a governar várias áreas da tua vida. E eu estudando sobre liderança, me trouxe tanta clareza e alguns pontos que muitas das vezes a gente erra tanto. E eu quero ser mais rápido aqui por causa do tempo. Então, você entendeu o que é liderar. Tem a ver com governar, com guiar, ser exemplo, que a gente precisa começar dentro da nossa casa, é o primeiro lugar que o qual Deus nos plantou, e é um dos lugares mais desafiador, porque é o lugar que a gente passa mais tempo, é o lugar de convivência, né? É o lugar que você mais convive, é o lugar que a sua esposa sabe as tuas fraquezas, você sabe as fraquezas do teu marido, é um lugar de transparência. Se alguém quer conhecer o marido, é só perguntar para a mulher. E vice-versa. Um outro ponto eu queria falar sobre alguns aspectos na liderança de um homem na Bíblia, que todos aqui conhecem muito bem. Eu queria falar sobre algumas características na liderança de Moisés. Amém? Queria falar algumas características na liderança de Moisés. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia, por gentileza, em Êxodo capítulo 40, o versículo 16. E um outro ponto que está em 1 Timóteo, em capítulo 3, versículo 5, é que fala sobre cuidar. Cuidar é tão maravilhoso a gente entender essa questão da liderança, que tudo que envolve dom tem a ver com pessoas. Então, quando fala cuidar, está falando de cuidar de quem? Pessoas. Irmãos, nenhum dom que Deus nos dá, entenda isso, não é para nos promover.
Deus não libera dom para promover ninguém. Deus libera dom para poder cumprir o teu propósito. Só que é claro que eu posso pegar um dom e tentar me promover nele. Usar aquilo que Deus me deu para, de certa forma, tentar ganhar dinheiro e tantas outras coisas. Mas o dom, ele é a capacitação para que a gente possa, de fato, ajudar pessoas. E quando a gente fala sobre, lá em Romanos capítulo 12, versículo 8, que esse cuidado, esse zelo, a prontidão, um líder, ele é pronto a de fato ajudar pessoas. Incomoda, sabe, se às vezes chega uma coisa até você, e às vezes você não se comove com aquilo, você não está exercendo liderança. Estão entendendo? Cuidar primeiramente da nossa casa, dos nossos filhos, é o quê? Cuidar de pessoas. É cuidar, é aquele zelo, aquele carinho mesmo. Sabe, é como se você tocasse até com medo de errar, sabe? Mas é cuidar. Senão não faz sentido. Êxodo capítulo 40, versículo 16. Quero falar sobre algumas características na liderança de Moisés. Uma primeira característica na liderança de Moisés, vou falar aqui de uma forma bem resumida, algum dos pilares. Quem que conhece Moisés? Moisés foi um homem, vou resumir bem a história. Moisés, ele foi levantado por Deus para libertar o povo do Egito. Então Deus levantou Moisés como um grande líder. Moisés, ele é um grande líder na Bíblia. E liderança tem a ver com guiar. Então Deus levanta Moisés para libertar o povo do Egito, passar ali pelo deserto, enfim, vocês conhecem a história. E uma característica da liderança de Moisés, e essa característica ela precisa estar inserida na minha e na tua vida, era obediência. Um líder de desobediência, ele não exerce liderança, amém? Amém ou não amém? Olha o que o texto está falando, Êxodo capítulo 40, versículo 16. Moisés fez conforme tudo que o Senhor lhe... Vamos ler de novo? Moisés fez conforme tudo que o Senhor lhe ordenou. Então, desde o início da sua história, Moisés mostrou um compromisso inabalável na tua fé. Ele era obediente. Ele obedecia. O texto não está dizendo que ele fez assim, ele fez mais ou menos o que Deus ordenou. Deus, eu vou fazer isso aqui porque isso aqui eu não concordo. Não, vou fazer isso aqui, mas isso aqui eu não concordo não. Faz sentido, Marco? O texto diz que ele fez exatamente o que Deus lhe ordenou. Amém? Ele, mesmo passando por situações inquestionáveis, muitas das vezes insuperáveis aos nossos olhos, Moisés ele era obediente. Então aqui ele fez exatamente o que o Senhor nos ordenou. Uma das maiores dificuldades que nós temos é a dificuldade de obedecer. E quando eu fui meditar sobre liderança, eu fiquei assim, Senhor, é fácil às vezes a gente identificar tantas situações de fracasso que nós vivemos, tem tudo a ver às vezes com desobediência. E uma das maiores desobediências que nós vivemos é a desobediência à palavra de Deus. Não adianta eu querer exercer governo, exercer liderança, se eu não obedeço à palavra de Deus. E aqui eu abro um parênteses, porque de uma forma individual, cada um tem a sua decisão. Alguns decidem obedecer, outros não. Só que se eu quero exercer liderança, eu preciso obedecer. Eu não estou aqui essa noite vivendo de qualquer maneira. Existem crivos que eu preciso ter na minha vida, em obedecer a Deus. Amém? Faz sentido? Então Deus não chamou Moisés assim, Moisés, eu estou te levantando hoje como um líder, você vai libertar um povo, então você faz do teu jeito. Não, Deus falou, vem cá Moisés, estou te levantando, mas existem algumas coisas que eu preciso te ensinar. E um ponto que me chama muita atenção na vida de Moisés,
depois você pode meditar na história dele, aprofundar mais, é que Moisés, ele tinha um lugar que para ele era inseparável, um lugar de relacionamento com Deus. Era um lugar que ele não abria mão, era esse lugar de relacionamento. Então, por isso que Moisés entendia a voz de Deus, e para ele havia sim, todo líder, irmãos, vão passar por decisões. Quantos de nós aqui não passamos pressão? E vamos passar. Todos nós passamos. Foi fácil Moisés ir lá libertar aquele povo do Egito. Ele libertou um povo bacana, né? Um povo carinhoso, né? Um povo assim, um povo bacana, era um povo legal. É desafiador liderar, irmãos, é desafiador, mas existe um lugar que as coisas vão se tornando possível, que é esse lugar de relacionamento com Deus. E um dos pilares da liderança de Moisés era obediência. A gente aprende na escola, né? Aqui é obedecer, né? Amém? A hora está passando, eu tenho que ir. Um outro pilar na liderança de Moisés, vamos abrir lá em Êxodo capítulo 32, o versículo 11 ao versículo 14. Êxodo capítulo 32, do versículo 11 ao versículo 14. Irmãos, eu quero que de coração você tenha um entendimento que liderar envolve toda a tua vida. Amém? E que de fato, se você tem identificado alguns pontos que é necessário corrigir, alguns pontos que precisa dar uma equilibrada, irmãos, eu tenho certeza que o Espírito Santo, ele quer te levar você nesse lugar de governo, nesse lugar de bênção, amém? Para que no nome de Jesus, eu e você, nós possamos nos tornar pessoas bem-sucedidas naquilo que nós vivemos. Porque o propósito de Deus, e eu não estou falando aqui como profetada, mas como realidade, é que a gente viva assim o projeto dele real, a começar da nossa casa e depois para fora, que é como igreja, como empresa, enfim, todas as áreas de nossas vidas, amém? Mas existem critérios, e são inegociáveis esses critérios que Deus requer de nós, e Moisés, ele nos ensina algo com a tua liderança, e um aspecto que eu falei aqui é a obediência, o outro o capítulo 32, o versículo 1, versículo 11 ao versículo 14, o texto diz assim, olha, Moisés, porém, suplicou ao Senhor, o seu Deus, e disse, ó Senhor, porque acende o teu furor contra o teu povo, que tiraste da terra do Egito, com grande força e com forte mão, porque hão de dizer os egípcios, para o mal os tirou para matar nos montes, e para destruí-los da face da terra. Torna-te da ira o teu furor, e arrependa-te deste mal contra o teu povo. Lembra-te de Abraão, de Isaque e de Israel, teus servos, aos quais por ti mesmo juraste, e lhe deste: multiplicarei os vossos descendentes como as estrelas dos céus, e lhe darei toda a terra de que tenho dito, para que possam possuam por herança eternamente. Então o Senhor se arrependeu do mal que dissera havia de fazer a seu povo. Amém? Então um outro aspecto, um outro pilar da liderança de Moisés era compaixão e intercessão. Fala para o teu irmão do teu lado aí, compaixão e intercessão. Amém? Essa intercessão, Moisés fez ela, depois que ele vem ali e vê o povo fazendo um bezerro de ouro. Aí a ira de Deus se acendeu contra o povo. Moisés, tantos ensinamentos, ele chega ali e está lá o povo fazendo um bezerro, gente. Depois de tanto milagre que o povo viu, depois de tantas coisas que Deus estava fazendo, o povo foi fazer um bezerro. Então Moisés viu aquilo ali, a ira de Deus se levantou e Deus falou, não, eu vou acabar com esse povo. Mas um líder, e um aspecto lindo na liderança de Moisés, que ele tinha compaixão, e aqui a gente está lendo sobre uma intercessão que ele fez diante de Deus, para que Deus tivesse misericórdia do povo. Um líder que não exerce compaixão e intercessão, está exercendo liderança errada, irmãos. Seja em qualquer aspecto da vida. Se a gente não tem compaixão pelos outros, ou a gente vê a pessoa fazendo algo errado,
A gente não se sente às vezes comovido nem para orar, nem para interceder. Mas Moisés, ele tinha compaixão. Ele foi interceder. Deus, espera aí. Não, tenha compaixão do povo, Senhor. Tem promessas sobre a vida desse povo. Moisés lembrando Deus de promessas. E o versículo 14 fala que então o Senhor se arrependeu do mal que dissera e havia de fazer. Liderar, irmãos, guiar, tem a ver, sabe o quê? Com perseverar. Muitas das vezes um líder ele vai se encontrar sozinho. No sentido de pessoas que entendem, ou até dentro da tua própria casa. Mas existe coisas que são inegociáveis na liderança. E uma delas tem a ver com essência. Eu não negocio a minha essência. Então Deus, ele tinha uma certa, sabe o que eu acho bonito em Deus? Que Deus sabia o homem que ele tinha levantado. E quando Deus olha para Moisés tomando aquela postura, que Moisés podia ter falado assim, Deus, acaba com isso logo, vamos acabar com isso logo. Destrói esse povo aí, ou vamos embora lá para essa terra prometida sozinho. Liderar tem a ver com pessoas. Amém? Tem a ver com pessoas. Um líder que não exerce compaixão, liderança. Irmãos, quando eu estou falando de líder, não estou especificando pastor, não estou falando de liderança que envolve a nossa vida. Estão entendendo? Então Moisés, ele era intercessor, ele tinha compaixão. Um outro aspecto na liderança de Moisés é que, vamos lá agora para Êxodo, a gente vai voltar um pouquinho para trás. Êxodo capítulo 3, o versículo 12. Êxodo capítulo 3, o verso 12. Êxodo capítulo 3, o verso 12. O texto diz assim: respondeu-lhe Deus: certamente eu serei contigo, e isso te será por sinal de que eu te enviei, quando houveres tirado do Egito o meu povo, e servireis neste monte. Deus respondeu para ele: certamente eu serei contigo. Um aspecto da liderança de Moisés era a confiança e dependência de Deus. Nós precisamos aprender um pouco com Moisés. Moisés, ele era dependente de Deus, ele confiava em Deus. E o texto aqui está dizendo que o Senhor falou que, certamente eu serei contigo. Então, o outro aspecto para a liderança chave de Moisés era liderança. Aqui foi quando ele viu a sarça ardente, e Deus ali falando para ele do chamado dele. E geralmente, irmãos, tudo aquilo que a gente ouve de Deus, geralmente não vai bater as contas. É incrível isso, mas é uma realidade. Geralmente quando Deus nos chama para fazer algo e nos começa a falar, a gente não vai fazer sentido. E ali Deus estava instruindo ele, falando com ele através da sarça, que estava chamando ele para libertar o povo. E Deus fala para ele: certamente eu vou estar contigo, Moisés. Então Deus estava despertando no coração de Moisés a dependência que ele deveria ter nele. Sabe o que acontece muitas das vezes? Que às vezes a gente sai desse lugar de dependência. A gente começa a nossa caminhada com o Senhor e a gente começa às vezes a exercer as coisas com tanta diligência, e chega um momento que a gente vai estar perdendo essa dependência. E quando eu falo perder a dependência, irmãos, é quando a gente para de orar, é quando a gente para de realmente meditar na palavra de Deus, a gente já se torna: agora eu sou independente, agora eu sou um crente independente. Não existe independência no reino de Deus. Até o último dia de nossas vidas aqui nessa terra, nós iremos depender do Senhor. Amém? Deus levanta, mas Deus fala para você e fala para mim que nós dependemos dele 100%. A nossa liderança, em todos os aspectos, tem tudo a ver com depender de Deus.
Tem uma coisa que rouba, às vezes, irmão, a dependência do Senhor. Achar que a gente sabe tudo. Eu já sei tudo. Para que eu vou lá? Eu já sei disso aí. Não precisa. Eu estou pregando para vocês e pregando para mim, tá? O nosso coração é corrupto. E muitas das vezes, essa semana eu compartilhei um texto que fala assim, olha, o nosso velho homem, ele é pior do que qualquer demônio. Faz sentido? Se você vence o seu velho homem, que é a nossa natureza carnal, irmãos, não tem demônio contra a tua vida, não tem demônio contra a tua casa. Aí eu assusto porque, poxa, eu vivo dentro de um corpo que me desafia todo dia, assim como o apóstolo Paulo fala, olha, eu esmurro meu corpo para tornar ele escravo. Que é uma luta diária, irmãos. Na nossa natureza carnal sempre vai querer nos levar para fora dessa dependência de Deus. Eu não dependo dele. Mas Deus fala assim, olha, certamente eu serei contigo. Então um aspecto da liderança de Moisés era essa dependência que ele tinha no Senhor. Moisés era dependente de Deus. E posso falar aqui uma coisa de coração, irmãos. Quanto mais a gente depende de Deus, mais a gente passa tempo a sós com Ele. Porque a gente entende que a gente precisa dEle. Eu não sei você, eu estou com tantas decisões para tomar na minha vida, que eu não posso dar um passo errado. Mas eu não sei tomar essas decisões sozinho. Não sei. Olha para pessoas que tomam decisão precipitada. Olha, qualquer uma que toma decisão precipitada. Olha, qualquer pessoa que toma decisão precipitada, vai bem. Pessoas que agem no calor do momento. Qualquer situação que acontece, eu vou fazer isso aqui para lá. Não para, não guarda o coração um minuto para consultar a Deus. Porque liderar, eu falei que tem a ver com a nossa casa, né? A Bíblia, né? Mas um líder, ele precisa se governar. Ele precisa se autoliderar. Se eu não auto me lidero, irmãos, como é que eu vou liderar minha esposa? Entende? Então precisa haver um governo em mim. O ser humano, ele é dotado de sentimentos. É como se a gente fosse um tanto de filhos encapados, múltiplas emoções, a alma às vezes gritando, vai lá e bate, vai lá e vende, não está dando certo, muda. Aí a gente age dessa forma, a gente ouve a nossa voz das emoções e anula a voz de Deus. Nenhum líder governa baseado nas emoções. É por isso que um líder, ele depende de Deus, irmãos. Então, quanto mais eu dependo de Deus, mais eu entendo que eu preciso estar com Deus. Moisés relacionava tanto com Deus, mas tanto com Deus, que chegou um momento que o rosto dele brilhava. Ele sumia lá para ficar com o Senhor. Aí o povo ficava doido, por isso que o povo fazia o bezerro de ouro. Então, quanto mais eu dependo, mais eu passo tempo a sós com Deus. Sabe o que me chama a atenção a palavra de Deus de coração? É que Deus fala para mim e para você que a gente tem que levar a nossa vida a sério. A gente tem que dar valor por aquilo que Ele fala aos nossos corações e ministra a nós. O Evangelho não é oba-oba. O Evangelho é entendimento daquilo que nós fazemos e vivemos. Amém? E uma outra característica, né, do governo, da liderança de Moisés, é que Moisés ele era manso. Eu vou tentar ganhar tempo aqui. Não precisa de abrir, em Números capítulo 12, versículo 3, o texto diz que Moisés ele era muito manso, mais do que todos aqueles que havia na terra. Moisés era manso, irmãos. Ele tinha que ser manso. A mansidão não é um aspecto, entenda isso, tem gente que tem lerdeza. Não saber separar as coisas aqui, eu estou pregando de uma forma aberta. Tem gente que tem lerdeza, mansidão é diferente. Tem gente que às vezes vai falar uma coisa que está em outro mundo. Mas um líder, ele precisa ser manso. Moisés, ele era muito manso, irmãos. Ele era o mais manso. Imagina quando ele no meio daquele povo, o povo reclamando, o povo murmurando.
O povo, soldado da cebola do Egito, imagina o povo reclamando. Moisés, faz alguma coisa, imagina o povo gritando. Quantas das vezes a gente passa dentro da nossa casa? O pau quebrando. Moisés era manso. Isso era uma característica da tua liderança. Não sou eu que estou dizendo, a Bíblia está dizendo. E essa mansidão está longe de ser uma fraqueza. Está longe, irmãos, de ser uma fraqueza. Essa mansidão refletia o domínio emocional. A Bíblia fala sobre um fruto do Espírito, que é o domínio próprio. Quantos de nós, às vezes, irmãos, não temos um pouco de paciência? Eu convido você a orar nessa noite. Deus, me dê mansidão, Senhor. Me dê mansidão. Eu oro muito a Deus. Deus, me dê mansidão. Me dê mansidão. Um líder, se ele toma uma decisão, às vezes, baseada na emoção, irmão, ele destrói tudo. Moisés, ele desce e vê o povo fazendo bezerro, o povo reclamando, o povo murmurando, o povo murmurava demais. O povo reclamava demais. Imagina Moisés quebrasse o pau com o povo, xingando, batendo. Esses dias não, essa semana eu estava conversando com um pastor amigo meu do Brasil, a gente compartilhando algumas experiências, e ele falou comigo assim, olha, rapaz, esses dias aconteceu um futebol lá, que ele teve que tirar o pastor titular lá da igreja, porque ele chamou 3 irmãos para a mão, para brigar, jogando bola. E se tem uma coisa que testa a mansidão de um homem, irmão, é o futebol. Mas ele chamou os irmãos para brigar. Não, perdeu foi a igreja. É, verdade. Mas faz sentido. Moisés, ele era manso. E isso era uma característica da tua liderança. Que apesar das reclamações, das murmurações, do povo xingando, Moisés, ele se manteve firme nas suas orientações em Deus. Um líder, ele sabe para onde ele está indo. E eu e você, nós precisamos saber para onde nós estamos indo. Porque quem não sabe para onde está indo, qualquer caminho vale, né? A gente precisa ser, irmãos, ter esse autodomínio. Tem coisas que a gente precisa pedir para Deus. Deus, eu preciso ser mais manso com meu marido, ou vice-versa. Senhor, eu preciso ter mais mansidão com meus filhos. Deus, eu preciso governar bem. Jesus, no meu trabalho, eu não tenho um pingo de paciência com a minha patroa, ou a patroa no trabalho não tem um pingo de paciência com as funcionárias, não tem um pingo, irmãos. Eu já convivi com tantos líderes, porque um patrão, ele é um líder, que não tem um pingo de paciência. A pessoa já chega de manhã no trabalho e parece que está virado na casaca, está louco da cabeça. Irmãos, o Senhor nos chama para sermos líderes onde Ele nos plantar. Um líder precisa ser manso. A mansidão reflete o caráter de Cristo. E Moisés refletia o caráter de Cristo. É só um homem manso para orar e interceder, para ter compaixão. Amém? Líderes, se você quiser anotar isso aí, líderes mansos são vistos como acessíveis e justos, capazes de tomar decisões ponderadas, sem deixar de levar pela raiva ou frustração, quer ser sua ou quer ser do outro. Um líder manso, eles são vistos como acessíveis, não como carrascos. A minha esposa sempre fala comigo, não deixa o Estevão olhar para você como um carrasco dele. Ele precisa olhar para você como um grande amigo dele. Liderar meu filho, irmão, é o maior desafio que eu tenho na minha vida. Porque ele está me vendo o tempo todo. E quando ela me fala, ela não falou isso hoje. Eu até falei, vou pregar sobre isso. Ela falou isso comigo hoje. Um líder, ele precisa ser manso, irmãos. Isso não é para um ou para outro. A gente precisa ter domínio próprio.
frear a língua quando tiver que frear. Às vezes Deus está te entregando uma grande empresa, mas você não desenvolve por causa do seu temperamento. Às vezes Deus quer te entregar tantos negócios frutíferos, mas não se desenvolve por causa do temperamento. Eu sei, eu tenho consciência hoje de algumas coisas que na minha vida que não frutificou por causa do meu temperamento. E não adianta eu falar assim, Deus, mas faz na minha vida, mas não toca no meu temperamento. Não, irmãos, Moisés era mansinho. Eu acho que ele passava no meio do povo, o povo se deixava até batia nele. Mas ele mansidão não tem a ver com ser bobo, amém? Não tem a ver com ser lerdo. Mansidão tem a ver com saber para onde você está indo, porque uma coisa ligada na outra. Moisés dependia de Deus, Moisés passava tempo a sós com o Senhor, e Moisés era orientado por Deus. Ele tinha compaixão pelas pessoas, amém? Então não se sinta bobo se você ter ficado mais manso. Sabe uma situação que antigamente tirava você do sério, hoje não tira mais? Você está no caminho certo. Quantas coisas lá atrás me tirava do sério, eu pulava 2 metros. Hoje acontece, eu falo amém, glória a Deus. Glória a Deus, isso não vai mais roubar minha bênção. Isso não vai mais me tirar do governo, pelo qual Deus tem me chamado. Amém? Já estamos encerrando. E um outro aspecto na liderança de Moisés era a humildade. Humildade. Liderar não significa eu mostrar ser superior a ninguém. Moisés, quando foi chamado, e foi um dilema ali com Deus, porque tudo que Deus falava para ele falava assim, Deus, mas eu sou falho, eu não sei nem falar. Um líder, ele não tem problema com transparência. Um líder não é super-herói, um pai não é super-herói, uma mãe não é super-herói, um patrão não é super-herói, um pastor não é super-herói, ninguém é super-herói, todos nós somos frágeis. E uma característica na liderança de Moisés é, lá em Êxodo, não precisa de abrir, capítulo 4, versículo 10, versículo 11, o Senhor está chamando ele para guiar um povo, mas Moisés era gago. Aí Deus vai lá e pega um gago para liderar. Tem tudo a ver com nós, irmãos. Tem tudo a ver com nós. Pessoas imperfeitas, fracas, frágeis, mas que Deus quer derramar nessa noite. Liderança, governo, domínio. E Deus fala assim, mas não tem problema, você é gago, eu vou colocar teu irmão para te interpretar e está tudo certo. E liderar tem a ver, reconhecer que eu preciso do outro. Ninguém lidera sozinho, ninguém faz nada sozinho. Numa casa tem o quê? Pai e mãe, né, pastora? Liderar é reconhecer que eu preciso do outro. Ninguém faz nada sozinho. Se eu estou aqui hoje, de coração, irmãos, ainda pela misericórdia de Deus, nesse altar pregando, é porque eu aprendi que eu não devo caminhar sozinho. Ninguém caminha sozinho. Tem irmão aqui na igreja aqui, que ele já deve ter pensado assim, nossa, mas o pastor chora, viu? Não é, irmãos. É transparência. É mostrar suas limitações. É dizer assim, eu preciso de Jesus. Senhor, eu não estou conseguindo ser um bom pai, me ajuda. Talvez essa imperfeição que havia em Moisés, que ele era gago, nas nossas vidas em outras áreas, que a gente é gago. E sabe como que você vai conseguir ajuda? O dia que você falar a sua fraqueza. Você expor ela. Como Moisés falou, eu sou gago. O dia que você falar assim, olha, eu sou um péssimo pai, eu estou dando um exemplo aqui, irmãos. Eu já procurei pessoas para falar que eu era um péssimo pai, eu não tenho vergonha de falar isso. Eu preciso de ajuda. Eu quero estar zerado com Jesus, irmãos. É o que Deus sempre vai fazer, entenda isso. Todas as vezes que você reconhecer as tuas fraquezas e expor ela, Deus sempre irá trazer uma solução. Para te ajudar a continuar na tua liderança.
não queira caminhar sozinho de forma nenhuma. Caminhar sozinho é suicídio. Amém? E finalizando, Moisés, ele tinha algo tremendo também na sua liderança, que era, ele era autêntico. Autenticidade. Minha língua é colada, dá para entender, né? Moisés era autêntico. Não só nos seus discursos, mas nas suas ações. Moisés liderava com sua essência, ele preservava essa essência de ser autêntico. Ele persistia mesmo quando tudo era contra. Hoje existe muita liderança de internet. Não estou falando que é errado, irmãos. Mas o virtual não pode substituir o real. Eu não vou ser reconhecido por aquilo que eu sou. Estou dando um exemplo aqui no mundo que a gente vive hoje, amém? Eu não vou ser reconhecido nos céus, por Deus, pelo aquilo que eu exerço na internet, mas por aquilo que eu vivo na minha autenticidade, ser autêntico. Deus chama a gente, nos chama para ser autêntico, para preservar a essência que Ele tem derramado em cada um de nós. Deus, Ele é autêntico, Ele nos chama para ser autêntico. Eu te convido a ficar de pé, e mais uma vez, perdão pelo horário, irmãos. Eu tentei resumir bem essa mensagem, mas faz sentido? Eu vejo que existe um tempo novo sobre nós. Não vai embora daqui nessa noite achando que você não é um líder, porque você é um líder. De alguma forma você exerce liderança. Talvez você está com uns fracassos lá na tua empresa, na tua companhia, e não está entendendo porquê, mas o Senhor fala para você nessa noite. Deixa eu guiar você como um líder de sucesso. Amém? E um líder de sucesso tem tudo a ver com aquilo que eu fiz na vida de Moisés. E é para esse lugar que o Senhor quer nos levar. É para esse lugar que o Senhor quer nos abraçar. Eu convido você a fechar teus olhos. Eu convido você a orar nessa noite. Começa certo, irmãos. Não queira, muitas das vezes, resolver o fruto do problema, mas queira resolver a raiz do problema. Porque quando a gente resolve a raiz do problema, as outras coisas vão se tornar mais fáceis. E nessa noite o Senhor nos fala sobre governo, sobre liderar, sobre estar à frente de uma grande obra. Quer seja aos teus olhos pequenininha, mas tem a ver com pessoas, tem a ver com cuidados, tem a ver com abraçar a causa, tem a ver com amar, tem a ver com exortar. Mas exerça a liderança com o governo dos céus. Não perca a paciência por qualquer motivo. Jesus nunca falou que o caminho seria fácil, pelo contrário, quantos desafios, quantas lutas vão se levantar. Muitas das vezes você vai se deparar no meio de tantas pessoas que estão reclamando, estão murmurando, mas o Senhor fala para você: não perca a tua essência e continue. Sabe para onde você está indo, não perca o foco. Pai, nós te adoramos nessa noite. Jesus, nós te glorificamos, rendemos a Ti toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Senhor, nos ensina, nos ajuda, Deus, a guardar os nossos corações. Pai, em nome de Jesus, nós queremos exercer, Pai, esse dom de liderança. Nós queremos fazer e exercer com carinho, com zelo, com cuidado, Senhor. Pai, não nos deixa nos perder, não nos deixa, Pai, perder o entendimento da Tua palavra, mas nos ajuda, Senhor, a governar nossa casa. Jesus, nos ajude a governar, Deus, no nosso trabalho, a liderar, Deus, aonde o Senhor tem nos plantado. Não queremos ser inconstantes, mas queremos ser firmes e fiéis, sermos obedientes, Senhor. Sermos pessoas que têm compaixão, intercessão, sermos pessoas mansas, humildes e autênticas naquilo que o Senhor tem nos chamado, Pai. Nos ajuda nessa noite, Jesus. Nos ajuda, Pai. Continue falando com o Senhor, amém? Continue pedindo Ele.
O que você pedir, Ele vai te dar, irmão. Se é mansidão, fala com Ele nessa noite. Não saia daqui da mesma forma. Nós te adoramos, Jesus. Nós te adoramos, Jesus. Nós te adoramos, Jesus. Nós te glorificamos nessa noite, Pai. Continue falando com Ele, amém? Continue falando com Ele.